O juiz do juízo investigativo. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e no canal do Ricardo Oliveira, e nós continuamos hoje então a nossa série a respeito da doutrina do juízo investigativo, e agora nós vamos falar daquele que é o personagem central de todo este juízo, que é Deus. É importante que todos vocês saibam que a doutrina do juízo investigativo nada mais é do que a interpretação adventista, especialmente dos capítulos 7, 8 e 9 de Daniel, ok? Em especial, dentro desse contexto dos capítulos 7, 8 e 9, a cena do tribunal que se assenta diante do ancião de dias e abrem-se ali os livros e tal, e como resultado disso, o Filho do Homem recebe o reino e os santos do Altíssimo recebem a vida eterna, ok? Em grande medida, esse é o centro da doutrina do juízo investigativo. Entretanto, antes da gente fazer uma exegese mais profunda de Daniel 7, 8 e 9, eu gostaria de contextualizar algumas questões importantes que mais cedo ou mais tarde vão contextualizar polêmicas em relação ao entendimento adventista a respeito de Deus, ok? Porque mais cedo ou mais tarde existirão questionamentos em torno do conceito adventista de juízo investigativo em função de pessoas que acreditam que a nossa visão não é uma visão que leva em conta certos atributos da divindade, como por exemplo a onisciência, se Deus já sabe de tudo, para que um juízo investigativo e etc. Se Deus é onipresente, que história é essa de passar de um lugar santo para um lugar santíssimo dentro de um santuário do céu onde não tem tempo ou espaço? Certo? Pelo menos essa é a mentalidade de muitos cristãos e que não conseguem ver muito sentido na doutrina adventista do juízo investigativo em função destes e outros tipos de coisas mais ou menos nessa direção do que eu estou mostrando para vocês, tá? Então, antes da gente fazer uma exegese mais detalhada, vamos fazer um estudo temático sobre Deus, o juiz do juízo investigativo. E a gente começa com Daniel 7, a partir do verso 9, a Bíblia diz assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã, seu trono eram chamas de fogo, suas rodas eram de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Aqui está apresentado o personagem principal do juízo investigativo, o ancião de dias. Quando a gente continua a leitura do capítulo 7, a partir do verso 13, dentro desse contexto se diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se até o ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Seu domínio é domínio eterno, que não passará. Seu reino jamais será destruído. Aqui, quando se fala do ancião de dias, agora, se fala de um filho do homem que chega até esse ancião de dias, que está intimamente relacionado com o ancião de dias, que recebe o domínio, a glória, o reino, e aí ele vai reinar sobre todos os povos, língua e domínio e seu reino será eterno. Tá? Então, o reino de Deus será o reino desse filho do homem. Esse filho do homem está relacionado com esse ancião de dias de forma íntima e profunda. Vamos dar uma pausa no texto de Daniel e vamos para Apocalipse capítulo 4 e depois capítulo 5. Se você quiser depois ler os capítulos 4 e 5 de Apocalipse inteiro para você entender um pouco melhor, também fica a dica. Mas, de qualquer forma, tem algumas questões que eu gostaria de ler para vocês, como que esse texto de Apocalipse ressoa, em grande medida, a linguagem, os temas e personagens do livro de Daniel. E aí a Bíblia diz assim: depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas.
Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Esse que se acha sentado é semelhante ao aspecto a pedra de jaspe e sardônio. Ao redor do trono um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, e aí há uma ampla descrição do trono de Deus e do trono destes 24 anciãos. Essa cena relembra muito intimamente o capítulo 7 de Daniel, tá? Onde existe ali um trono e foram postos tronos, e ali o ancião de dias e tal, e aqui existem mais detalhes, algumas questões um pouco adiante, né, do livro de Daniel, e ali se fala que esse que está sentado no trono é Senhor e Deus nosso, ele é digno de receber a glória, a honra e o poder, porque ele criou todas as coisas, tudo veio a existir por vontade dele, então ele merece. E aí existe uma cena muito interessante a partir daí, em que existe um livro selado e ninguém pode abrir esse livro, e ali se diz que o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, venceu e ele pode abrir o livro e os seus 7 selos, e etc. E ali se diz, né, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então aqui agora existe aquele que se assenta no trono e o Cordeiro, né? Então, o Pai e o Filho. E aí a gente vai, na verdade, começar a jornada a respeito da doutrina de Deus em relação a uma pluralidade de pessoas em um Deus que é um. Eu não vou entrar em muitos detalhes em relação às justificações bíblicas da doutrina da Trindade, tá? Mas o importante é a gente lembrar que Jesus mesmo falou, né? Eu e o Pai, 2 pessoas diferentes, uma pluralidade de pessoas, somos um. Então Deus é um e é uma pluralidade de pessoas, e aí entendemos que Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, um só Deus, e aí uma ampla discussão muito interessante dentro da história da teologia, dentro da história bíblica, que vale a pena em algum momento depois a gente se aprofundar mais. Tem vários vídeos no meu canal a respeito da doutrina da Trindade, para quem ainda possa ter dúvidas a respeito disso e queira mais fundamentos bíblicos para entender a Trindade. Mas aqui a gente já começa a perceber algumas coisas interessantes, que mais cedo ou mais tarde serão complicadas a respeito de Deus. E o ponto é o seguinte: quem entende Deus? Com quem que a gente pode comparar Deus? Deus é um ser que cabe na nossa cabeça, ou às vezes quando a gente vai pensar algumas coisas sobre Deus, parece que a gente não tem linguagem suficiente, lógica suficiente, capacidade suficiente para entender Deus, ok? Até porque talvez para isso teríamos que ser Deus e não somos. Então ele é o Criador, nós somos as criaturas. Sempre seremos limitados em comparação ao Criador. Nós viemos a existir, ele existe desde a eternidade, nunca surgiu, nunca veio a existir. Existe por si mesmo. E aí toda uma situação em que Deus tem uma natureza santa, gloriosa, espiritual, cuja essência é amor, espírito e etc. Tudo muito, muito interessante à luz aí das questões da criação, né? Que é material, que é carnal, mais complicado ainda, que é pecaminosa no contexto após a queda e etc. E Deus, o que ele sabe em relação às suas criaturas? Absolutamente tudo. O que diz a primeira carta de João, né? Deus conhece todas as coisas, é maior do que o nosso coração se o nosso coração nos acusar. Então Deus sabe todas as coisas, não tem nada que Deus não saiba. E aí a gente volta às questões de onisciência, onipresença, onipotência, e Deus é transcendente, Deus é imanente, Deus é atemporal, Deus se manifesta no tempo, Deus é espírito, Deus é luz, nele não há trevas, e um monte de coisas a respeito de Deus a partir da Bíblia. E também aquela questão de que a gente vê Deus, o Pai, no Filho, em Cristo. Então percebam algumas coisas interessantes, né? Quando a gente conhece a Cristo, a gente conhece a Deus. Aí, por exemplo, João 2, verso 25. Jesus não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Falando assim, né, Jesus não precisava que alguém lhe desse informações a ele, contasse para ele como é que não são as coisas, porque ele
conhece a própria natureza humana, a própria essência da realidade e das coisas como o próprio Criador e etc, ok? Aí começam a surgir algumas questões. Ok, então beleza. No centro da doutrina do juízo investigativo está um Deus onisciente, onipresente, onipotente, amor, bom, cheio de graça, que quer salvar, e um monte de questões interessantes e importantes. Sim, é exatamente isso. E não poderia ser diferente, porque a doutrina do juízo passa pela doutrina do juiz, certo? E dentro desse contexto como um todo, eu gostaria de meditar amplamente a partir de questões bíblicas a respeito de Deus, né? Dentro do contexto do que vai ser a doutrina do juízo investigativo. Então vamos lá. Salmo 7, versículo de número 9, né? Aliás, número 11. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Então perceba, Deus é um juiz justo. E Deus, ele fica indignado todos os dias. E aí existe a ideia, então, de que Deus, todos os dias, ele é testemunha dos pecados, das maldades, dos crimes, dentro do contexto da humanidade pecadora, certo? Mas cedo ou mais tarde, isso aqui está na base da doutrina do juízo investigativo. Salmo 9, versos 7 e 8. O Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça e administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas da tribulação. Então Deus permanece no trono que ele erigiu e etc. para julgar, e ele julga o mundo com justiça e administra, e é um alto refúgio para os oprimidos. Mais cedo ou mais tarde, isso aqui vai fundamentar a doutrina do juízo investigativo, tá bom? Salmo 11, verso 4. O Senhor está no seu santo templo, no céu tem o Senhor o seu trono. Seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens, né? Então aqui é uma questão importante e interessante. Deus está no santo templo que está no céu e lá ele sonda os filhos dos homens com as suas pálpebras, com os seus olhos. Tudo bem claro na Bíblia, né? Às vezes as pessoas querem achar que a doutrina adventista do juízo investigativo é um absurdo e a gente vai ver que devagarzinho a gente vai montando todos os seus elementos claramente a partir da Bíblia. Então vamos lá, Salmo 76, versos 1 e 2. Conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo e em Sião a sua morada. Aí verso 7. Tu sim, tu és terrível. Se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, tremeu a terra e se aquietou. Então existe toda uma questão, né? O juízo de Deus a partir do santuário do céu, e aí quem pode subsistir à condenação, e ao mesmo tempo desse juízo vem bênção e a terra se aquieta e descansa. É tudo bastante interessante, né? Salmo 97, versículo 2. Nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Então, justiça e juízo na base do trono de Deus. Salmo 139, um dos salmos mais lindos e aclamados de toda a Bíblia. Versículo 1, o que fala a respeito de Deus? Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe que uma das dificuldades das pessoas com a questão do juízo investigativo tem que ver com essa questão toda, assim, de que Deus é onisciente, então ele não precisa de informações, ele não precisa investigar, ele não precisa ver se as coisas são ou não são de tal ou tal forma, porque ele já é onisciente e etc. Tá? Essa é uma dúvida interessante, não vou dizer que é uma dúvida ilegítima, mas é importante a gente perceber, tu me sondas e me conheces. Não é porque Deus conhece todas as coisas que ele deixa de sondar, investigar, analisar. E aí entra uma questão que depois a gente vai falar adiante na nossa série, sobre a liberdade dos seres humanos que Deus lhes concedeu
Então, o juízo, inclusive, tem muito a ver com isso, né? O Deus dá a liberdade ao homem, mas também julga o que o homem faz com a sua liberdade. E sonda, e investiga, e analisa, e coloca testemunhas em todo o mundo espiritual, anjos. Ao mesmo tempo tem os advogados de acusação, os demônios, e os pecados, e as questões, e tudo isso é bastante interessante. Mas é importante a gente perceber que a linguagem bíblica nos permite dizer que sim, Deus é onisciente, e a Igreja Adventista do Sétimo Dia crê na onisciência de Deus. Ao mesmo tempo, a gente respeita a linguagem bíblica, onde Deus se revela como aquele que sonda, que analisa, que vê se as coisas de fato correspondem a isso e aquilo que chega diante dele no céu. Depois vai ficar um pouco mais claro algumas questões, né? Por exemplo, a Bíblia diz, né? Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Provérbios 21, verso 2. Então, o homem pensa uma coisa, mas Deus analisa esta coisa de forma mais ampla, mais profunda, mais íntima, a partir do próprio coração do homem. E aí, algumas questões também precisam ser colocadas de uma forma bastante clara, tá bom? Esse Deus onisciente, onipresente, onipotente, que sabe de todas as coisas, que conhece o futuro desde o passado, sabe tudo de antemão, em tese, ele por si mesmo, de fato, não precisa investigar nada para ter informações e para saber quem é salvo, quem é perdido, quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Deus já sabe de todas essas coisas antes que estas coisas aconteçam. Entretanto, este Deus onisciente e tudo mais se revela na Bíblia com algumas posturas que vão claramente de encontro às críticas que os adventistas recebem em função do seu entendimento do juízo investigativo. Então, por exemplo, uma das primeiras cenas da Bíblia, Gênesis capítulo 3, a partir do verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então seus olhos, e ambos, percebendo que estavam nu, coseram para si folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor que andava pelo jardim na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Aqui está o primeiro juízo investigativo da Bíblia, né? Deus, que em tese e na realidade é onipresente, mas agora ele é retratado caminhando no jardim, se manifestando, até inclusive com ares de geográficos, né? Ele está caminhando no jardim e daqui a pouco ele fala: onde é que você está? Ué, mas Deus não é onisciente? Poderiam objetar aí os objetores da doutrina do juízo investigativo. Sim, Deus é onisciente, ainda assim ele investiga. Onde é que está o homem? E ele faz perguntas, né? O homem responde: ouvi a tua voz, tive medo, me escondi. Aí Deus pergunta: quem foi que te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu falei para não comer e etc. Então perceba, Deus faz perguntas como quem investiga, e ainda que Deus, naturalmente, por sua onisciência, soubesse tudo o que tinha acontecido e por que tinha acontecido e como tinha acontecido e etc. e tal. Então, se alguém quiser dizer que a compreensão adventista do juízo investigativo é herética porque a onisciência de Deus, isso ou aquilo, vai ter que trabalhar as implicações, então, para esse tipo de texto bíblico. E esse não é o único. Veja, por exemplo, Gênesis capítulo 18, versos 17 a 21, o que a Bíblia diz para nós? Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado tem se agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. E aí o verso
25, né? Longe de ti, Abraão diz, o fazeres tal coisa, matares o ímpio com o justo, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Abraão se reconhece na presença de Deus. E como é que Deus se revela a ele? Como alguém que vai ver se em Sodoma e Gomorra aconteceu aquilo que de fato estão falando aí por aí. Mais um juízo investigativo na Bíblia, né? E aí o que acontece é o seguinte, todos os juízos investigativos, os juízos que inclusive surgem como punição e que vêm do santuário contra as nações, contra Israel, contra o pecado, contra todas essas coisas, são manifestações temporais e localizadas que simbolizam o que Deus vai fazer lá no fim dos tempos em relação ao juízo final, tá bom? E cremos, como adventistas, que o juízo investigativo é parte do juízo final. É o start do juízo final. Isso é importante das pessoas entenderem, tá? Então, o que acontece? Percebemos aqui a linguagem bíblica de Deus indo lá verificar e ver se de fato as coisas são assim ou não são. Já lemos, por exemplo, em Daniel 7, que se abrem livros e Deus diante do trono e outros tronos e miríades de miríades, testemunhas e etc, etc, etc. Então percebam que os contornos básicos de algumas questões importantes para a doutrina do juízo investigativo, a partir do juiz que é Deus, são bastante sólidas e bastante claras na Bíblia, mas ainda tem bastante coisa para a gente ler aqui antes da gente terminar esse vídeo, tá bom? Então vamos dar uma passeadinha aí pelo Antigo Testamento. Por exemplo, Levítico capítulo 9, o que a Bíblia ensina para nós? Verso 5, tá? Trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. Então aqui existe uma cena no santuário. O santuário da terra, que lembramos, segundo o vídeo anterior, simboliza o santuário do céu, tá bom? Então beleza, existe uma cena aqui no santuário, e aí acontece sacrifício, expiação, perdão de pecados. No final deste capítulo 9, nos versos 22 e 24, se diz assim: Então Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, e desceu havendo feito a oferta pelo pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que saindo fogo de diante do Senhor consumiu o holocausto, a gordura sobre o altar, o que vendo o povo jubilou, prostrou-se sobre o seu rosto. Toda a dinâmica do santuário foi instituído para quê? Para que Deus habite no meio do povo. E para que um Deus santo habite no meio de um povo pecador, tem que haver expiação de pecados. Quando as pessoas cumpriam as prescrições divinas de acordo com a lei de Deus em relação a essa expiação, e obedeciam aquilo que Deus mandava dentro do contexto do santuário, o resultado era glória, poder, júbilo, alegria e adoração. Mas quando a gente continua a leitura, em Levítico capítulo 10, o que a gente vê? A gente vê uma cena oposta a essa, onde a Bíblia diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário, puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Quando você vai para Êxodo capítulo 30, versos 7 a 9, ali Deus dá instruções a respeito do fogo, e não deveria existir o tal do fogo estranho. Então perceba uma coisa interessante. No contexto do santuário, que simbolizava as realidades do céu, quando se obedece a Deus, se tem bênção. Quando se desobedece a Deus, se tem maldição. Quando você cumpre aquilo que Deus prescreve, há salvação. Quando você descumpre aquilo que Deus prescreve, há perdição. E isso também são princípios básicos bíblicos que estão por detrás de alguns princípios importantes dentro da doutrina do juízo investigativo. Entretanto, já é bom a gente afirmar que não quer dizer que a doutrina do juízo investigativo é que existe salvação pelas obras para quem obedece tudo direitinho e perdição para quem peca. Se fosse assim, todo mundo iria se perder porque todo mundo peca. O ponto é, quem seguir as prescrições
de Deus no santuário e aceitar a expiação do sangue de Jesus Cristo vai ser salvo, e quem rejeitar o caminho que Deus prescreveu vai se perder. Esta é a lógica do santuário, não é a lógica da salvação pelas obras de pessoas que vivem aí pela lei, sem pecado e etc. Por isso, inclusive, como adventistas, rejeitamos perfeccionismo, salvação pelas obras, legalismo e etc., que já é bom a gente colocar bem claramente, em função de alguns temores que algumas pessoas têm, de que a doutrina do juízo investigativo mais cedo ou mais tarde vai ser legalista, perfeccionista e redundar em salvação pelas obras. Isso não é verdade. Agora sim, vamos nos aprofundar um pouco em algumas questões, a partir da mentalidade de Jesus, por exemplo. Mateus capítulo 11, tá? Versos 20 a 24, Jesus fala um pouco de algumas coisas relativas a juízo, e ele diz o seguinte: passou Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom tivessem operado milagres que se fizeram em vós, que se vos fizeram, há muito elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. A história de Sodoma era muito antiga da perspectiva do tempo em que Jesus viveu. Jesus estava vivendo em cidades onde ele estava pregando, e ainda assim ele fazia milagres e curava e um monte de coisa, e as pessoas não se arrependiam dos seus pecados. Jesus aponta um dia do juízo no futuro, onde os casos tanto de Sodoma, Gomorra, Tiro e Sidom seriam considerados, quanto os casos de Cafarnaum, Betsaida e todas essas cidades que ele menciona aqui nesse texto, tá bom? Corazim e etc. Então perceba, existe um desenrolar da história na mentalidade de Jesus e, num final da história, um juízo sobre tudo aquilo que passou, inclusive em comparação com momentos entre momentos e situações dentro da história. E isso também é uma coisa importante, o juízo é algo futuro em função de toda uma história então passada, ok? Por isso o juízo, inclusive, acontece no fim do mundo, pouco antes da volta de Jesus, quando os casos de todo mundo que é salvo e vai ressuscitar na primeira ressurreição já está resolvido, e todo mundo que está perdido já está condenado, aguardando a segunda ressurreição, para depois sofrerem a segunda morte. Então essas questões devem ficar claras para a gente entender algumas questões básicas a esse respeito. E muitas coisas são ditas dentro do contexto do Novo Testamento, por exemplo, a respeito do juízo. Vamos lá passar para a gente poder caminhar para o fim do nosso vídeo, que está chegando em quase meia hora de conteúdo já. Romanos 2, versículo de número 5. Acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então o mundo ele caminha para o dia do justo, da revelação do justo juízo de Deus. Importante, né? Teologia bíblica, no futuro haverá o juízo, e esse juízo está às portas e etc, tá bom? Tiago 5, versículo 9. Vamos dar uma olhada aqui. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Olha que coisa importante, né? Então o juiz está às portas, ele está chegando, ele chegará. E quem vai chegar? O juiz e o juízo. Inclusive chegam de perspectiva prática juntos, né? No momento em que o juiz chega, se revela o juízo. Outro texto interessante, Judas, versículo 6. Aqui alguma referência ao juízo também. Os anjos que não guardaram seu estado original, ele os tem guardado sob trevas e algemas eternas para o juízo do grande dia. Então a Bíblia é muito clara em dizer que existe um juízo futuro, em função do qual Deus julgará toda a história, e essa também é uma questão fundamental dentro da perspectiva adventista sobre a doutrina do juízo investigativo. E agora, para a gente terminar
Hebreus capítulo 12, a partir do verso 22. A Bíblia diz assim: Tendes chegado no Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos e a imutável assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus o juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado que não recusei ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte. Ok? Aí a palavra de Deus assim, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. No final das contas, o livro de Hebreus nos traz a visão de Deus como juiz de todos, Jesus como mediador desta nova aliança e a gente diante de uma grande escolha, não é verdade? Para que a gente não recuse aquele que nos adverte do céu a partir da sua palavra e da sua verdade. Deus está no centro do juízo investigativo, porque Ele é o juiz. E quem deve temer a Deus em termos de juízo? Quem peca e não se arrepende. Quem peca e se arrepende pode confiar na graça de Cristo para a salvação. Para esses, há segurança da salvação, mas não há segurança, naturalmente, naqueles que vivem rebeldemente contra o juiz do juízo investigativo.